pessoal, sou Marcelo Menezes. Hoje eu vim falar com vocês sobre um estudo novo que pode nos ajudar a entender sobre um dos maiores mistérios da astronomia, que é a natureza da matéria escura. Ela representa mais de 80% de toda a massa do universo. Isso significa que tudo que a gente conhece, estrelas, planetas, galáxias, na realidade representam uma parcela pequena do que realmente existe. E desde o século passado, que os astrônomos perceberam que o universo possui esse lado oculto e misterioso, uma presença invisível que mantém toda a estrutura cósmica coesa. Ela tem propriedades únicas, não interage com nenhum tipo de radiação, nem mesmo a luz. Na década de 70, a astrônoma americana Vera Rubin liderou um estudo para entender o movimento das estrelas que orbitam o centro da Via Láctea. E o resultado desses estudos foram muito surpreendentes. As estrelas mais distantes do centro da galáxia se movem muito mais rápido do que os modelos gravitacionais conseguem explicar. E isso significa que precisa existir uma quantidade muito maior de matéria além do que podemos enxergar. E foi então que ela nomeou esse fenômeno misterioso de matéria escura. E o fato da matéria escura ter um efeito gravitacional evidente, isso faz com que ela tenha propriedade de massa. Então podemos entender que ela é formada por partículas. E a pergunta-chave seria: qual o menor peso possível que uma partícula de matéria escura pode ter? E para nos ajudar a responder essa pergunta, existe uma classe de galáxias muito interessante chamada de galáxias satélites anãs. Satélites porque elas orbitam uma outra galáxia que tem uma dominância gravitacional sobre ela. E anãs por serem muito menores do que uma galáxia média, por exemplo, como a Via Láctea. Essas galáxias geralmente são esféricas. E quando analisamos a relação entre a quantidade de estrelas que a gente observa nelas e a distorção gravitacional que elas exercem no tecido espaço-tempo, a conta não fecha. Elas têm bem menos estrelas do que potência gravitacional, digamos assim, do que força gravitacional. Isso significa que algumas dessas galáxias parecem ser feitas majoritariamente de matéria escura, como é o caso da Leo 2, uma das galáxias anãs que orbitam a Via Láctea. Essa é uma galáxia anã muito bem conhecida. Ela é aproximadamente 10 vezes menor do que a Via Láctea e tem uma velocidade medida de 15 km por segundo, que é uma informação muito relevante para esse estudo. E como a matéria escura que estudamos nessa galáxia faz parte de uma mesma estrutura, então a velocidade que essa galáxia se move representa também a velocidade que as partículas de matéria escura que compõem ela também se movem. Por isso que a Leo 2 é um dos principais laboratórios de matéria escura que conhecemos. Mas para entendermos como que essas galáxias são estudadas, primeiro a gente precisa falar de uma parte mais fundamental da natureza, que são as partículas. As partículas basicamente se dividem em dois tipos: férmions e bósons. No caso dos férmions, como os elétrons e os neutrinos, eles obedecem um princípio físico chamado de exclusão de Pauli, que define um limite de sobreposição de partículas fermiônicas em um determinado volume. Mas se a matéria escura fosse feita de partículas fermiônicas, a Leo 2 precisaria ser bem maior do que a observada, para que coubessem todas as partículas fermiônicas que poderiam gerar a massa que é medida nela, respeitando esse princípio da exclusão de Pauli. Ou seja, essa hipótese não funciona. Já no caso dos bósons, como os fótons, eles não possuem esse limite físico de sobreposição. Eles podem ser empilhados praticamente de forma ilimitada, porque eles obedecem um outro princípio físico, chamado princípio da incerteza, que faz parte da mecânica quântica. Esse princípio relaciona a massa de uma partícula com a sua velocidade, e vice-versa. Então, usando os dados da Leo 2, os pesquisadores conseguiram estimar um valor mínimo de peso de uma partícula de matéria escura. E o resultado foi um valor absurdamente pequeno, cerca de trilhões de vezes mais leves do que os neutrinos, que já são as partículas mais leves que conhecemos hoje. Para você ter uma ideia, os neutrinos são tão pequenos e leves que a cada segundo trilhões deles atravessam nossos corpos sem que a gente perceba. E o mais interessante desse estudo é que ele se baseia em princípios físicos mais básicos, como o movimento das estrelas
e aplicação da mecânica quântica usando esse princípio da incerteza, o que torna essa estimativa a mais robusta que temos até então. Essa nova metodologia abre um importante caminho no estudo da natureza da matéria escura, e quem sabe em um futuro próximo conseguiremos desvendar esse lado invisível do universo. Obrigado por ficar até aqui. Até a próxima.